Salve galera, beleza? Hoje eu queria falar sobre um assunto que eu fiquei comentando hoje com um amigo meu e a gente tava conversando e ele falando sobre se eu vou casar ou não. E a gente comentou alguns assuntos. Ele trabalha, na verdade, esse meu amigo, ele foi lá na fábrica, lá na empresa, na loja, para colocar a parte elétrica de algumas coisas que estavam precisando. E eu conheci ele lá no antigo condomínio onde eu morava. E ele faz tudo lá no condomínio, é meu amigão, brother. A gente troca ideia de várias ideias e tal. Ele já é coroa, tem um filho de 26 anos. E o filho dele tem duas meninas que vão fazer o teste de DNA para ver se são filhos. São filhos, né? Dele, né? Do filho dele, né? E a gente conversando e tal, e ele já botou a foto da menina no celular. Eu disse: ó, tem calma, faz o DNA, porque eu também caí nessa, mas eu fiz o DNA. E eu mostrei a foto, ele ficou: porra, é foda, né, Mauro? Pô, complicado. Eu disse. E ele falando sobre relacionamento e eu falando. Ele disse: e aí, Mauro, tu tem vontade de casar e tal? Eu sei que tu gosta de se divertir, de curtir e tal. Eu falei pra ele: irmão, eu tô bem como eu tô tranquilo. Eu acho que se um dia eu for casar, eu não sei como é que vai ser a dinâmica do meu casamento, se ela vai morar na casa dela, no apartamento dela, eu moro no meu apartamento e a gente se vê. Eu não sei, porque eu sou acostumado já a viver essa vida. E eu tava conversando com ele sobre um outro colega meu que viu que um dia teve um problema com a esposa e veio conversar comigo. Na época eu tava tomando uma e tal, ele falando pra mim e tal sobre a vida de solteiro e dizendo que queria ter essa vida, mas infelizmente já tinha o filho, era muito apegado ao filho e voltou pra mulher. E cara, eu vendo a vida de alguns colegas meus que são casados, eu não sei se eu queria essa vida. Essa vida de viver mal, viver você não pode fazer tal coisa, a mulher tá sempre reclamando. Às vezes é uma vida que você deixa de poder fazer as coisas que você gosta de fazer, porque se você sair, né, fora do rumo em alguma outra coisa, pode lhe complicar. E eu não sei realmente se eu estou preparado para isso. Às vezes não tem nem isso, mas tem muita cobrança. E falando com esse meu amigo, a mulher dele ligou para ele. Se você ver como ela ligou para ele, ele botou no Viva Voz: ó, tá no Viva Voz, disse assim ela. E ela reclamando e tal, porque tava com problema no chip, enfim. E no final ela disse, ele disse: ah, não vou ter as carnes não, já pra tu dizer, porque quando chegar em casa, tu não ficar reclamando que tu é linguarudo. Falou assim. Aí ele riu assim, desligou o telefone. Não é foda, ele falou pra mim. Aí eu disse: é por isso, cara. Aí ele disse: eu já disse à mulher, se eu separar dela, eu não caso mais com ninguém. Ela vai ser a última, não quero não. Vou ver minha vida, porque eu vou dizer uma coisa a você. É difícil. Ele falou as vantagens e as desvantagens que todo mundo sabe, né? Só que tem mulheres que, mesmo com essas dificuldades, porque eu acredito que são sexos diferentes e um relacionamento de 20, 30, 40 anos, ele passa por altos e baixos, né? Você já viveu muita coisa com a pessoa e não é fácil. Convivência não é fácil. É um negócio muito complicado. Mas eu não sei se essa dinâmica de casamento, como é hoje ainda, né, de casar, de morar junto, seria interessante pra mim. Eu quando namoro, a mulher vem sexta, sábado e domingo ela vai pra casa. Eu não sei se todo dia, quando fica todos os dias aqui, eu fico agoniado. Eu estou chutando o cachorro, é a porra do cachorro do vizinho aí. Eu não vou deixar de fazer esse vídeo não. Então, sabe, é complicado. Você que já é acostumado com essa vida de morar só, de fazer suas coisas, de organizar seu cronograma, sem nenhum peso na cabeça,
sem pisar em ovos. E a pior coisa, às vezes, é quando você tá com um relacionamento que você não pode pisar em ovos. Porque se você pisar em ovos, você não vai ter. E são muitas cobranças. E às vezes você, se não dá os resultados que a sua parceira quer, ela lhe humilha, como eu já vi algumas pessoas aí que são casados, que a mulher humilha o cara. Trata mal ele na frente de todo mundo, enfim. Que sinceramente, imagina você estar numa roda de amigos aí, as mulheres, né, com os respectivos maridos, que já aconteceu comigo, e a mulher só falava mal do cara na frente de todo mundo. Isso é horrível. Ou o homem falava assim, ela dizia não. O homem falava não, ela falava sim. Totalmente, totalmente dicotomia. Totalmente não alinhado. Eu acho que um relacionamento hoje, eu não sei se dura 10 anos, um prazo de 10 a 20 anos, por conta dos egos que estão muito grandes. E não só os egos que estão muito grandes de ambos, mas também as redes sociais, né? O leque de oportunidades que tem nas redes sociais. Você posta qualquer coisa hoje, besta o que for, se a pessoa estiver interessada em você, ela vai rir, vai puxar assunto, você também, e fica complicado. A exposição que as pessoas hoje têm é muito maior que antigamente. Antigamente a gente não tinha tanta exposição. Eu conheço pessoas de outros estados, vocês estão conhecendo, né? Estão me conhecendo cada vez mais que eu faço vídeos e as interações elas vão quebrando as barreiras. Eu acho interessante essas quebras de barreiras para você ganhar, para você trabalhar e ganhar grana com isso. Mas eu não sei se o ser humano faz bem a cabeça do ser humano essa quantidade de interações, essa quantidade de cardápios humanos que a pessoa tem. Então, eu acho que fica muito difícil hoje para você ter um relacionamento duradouro, que perdure, que seja perene, por conta disso. E eu conversando com ele, ele falou para mim: você tá certo. Escolha bem se você for um dia querer casar. E eu sempre friso isso. Nos momentos mais difíceis financeiramente da minha vida, eu lutei só. Então, pra eu arrumar uma mulher, a mulher tem que ser top, no sentido de ter um pouco a vida dela resolvida, o que ela vem agregar, porque é muito mais fácil hoje, na verdade, o leque de mulheres que aparece na minha vida é muito maior, e eu sei que é por conta de algumas coisas que eu tenho, obviamente. Pode ser alguma coisa em relação à beleza, pode achar interessante a forma que eu me expresso, o meu carisma e tal, mas eu acho que 90% é o que eu tenho, que eu aparento ter, porque ela se sente segura. Então, para eu casar com a mulher, não só a beleza vai influenciar. E talvez se eu casar, eu não case com uma mulher tão linda para os olhos de outras pessoas, mas uma mulher que eu confie, uma mulher que me dê credibilidade e uma mulher que, se eu tiver filhos com essa mulher, eu sei que essa mulher vai ser uma boa mãe. Porque hoje, cara, eu vejo a forma de algumas mulheres que elas deixam seus filhos com os pais para curtirem. Eu vejo mulheres em shows, em baladas. Tem uma balada aqui perto, tá até rolando hoje, dia de sábado, lota. É na região metropolitana. Eu já conheci, eu ia bastante antigamente, acho que do ano passado. E nessa balada lá, era muita mulher que tem filhos e os filhos ficavam com os pais, enfim. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas, ficar com algumas, enfim, dormir com algumas e você vê que eu sei que tem que curtir tudo, mas às vezes era quase todo sábado. Estavam lá curtindo, trocando de homens, enfim. E na minha humilde opinião, eu não acho isso legal para uma mãe.
Então é isso. Queria saber o que vocês acham sobre isso, sobre morar só, sobre casamento. Será que hoje, de fato, vale a pena você arriscar em desfrutar uma vida a dois? Ou namorando cada um na sua casa, ou casando cada um na sua casa e vivendo sua vida e ao decorrer do tempo, de 1, 2, 3 anos, dar uma oportunidade aos dois para estarem juntos. Então é isso, se inscreve no canal, valeu!